Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, funcionário dessa casa, internauta, ouvinte da Rádio FMZ, boa noite a todos. Convido o nosso primeiro secretário, Francisco Carlos Folleto, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, senhor presidente. Presença dos novos vereadores. No plenário, temos número legal para o início da sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2017 e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Convido o senhor vereador Gilberto Bravinzonoli para proceder à leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46 da Bíblia Sagrada. Todos de pé, por favor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem se esconde e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2017. Ata em votação. Ata da sessão aprovada por todos os vereadores. Convido a nossa servidora Lúcia de Pato Dorsal para colher a assinatura da ata e livro de presença. E convido o nosso servidor Letivo Venturim para fazer a leitura do expediente do dia. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador José Luiz Pimenta de Souza, ofício do gabinete número 146/2017. Excelentíssimo presidente, encaminho em anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre denominação do Centro de Convivência Idoso para análise, discussão e posterior votação conforme as normas regimentadas dessa augusta Casa de Leis. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Venda Nova do Imigrante, 21 de agosto de 2017. Brasdeu Pupo, prefeito de Venda Nova do Imigrante. Projeto de lei número 25/2017 dispõe sobre a denominação do Centro de Convivência do Idoso em Venda Nova do Imigrante. O prefeito de Venda Nova do Imigrante, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O prédio público localizado na rua Padre Antônio Martinez, número 130, São Rafael, no município de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, passa a ser denominado Centro de Convivência do Idoso Polônia Normelina Lorenzoni Falqueto. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 21 de agosto de 2017. Brasdeu Pupo, prefeito de Venda Nova do Imigrante. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa retificar o projeto de lei outrora aprovado por esta egrégia Câmara. O projeto anterior cometeu o equívoco de retirar da denominação do prédio público a expressão Centro de Convivência do Idoso, o que poderia causar transtornos de identificação do local. O projeto em tela apenas retifica o anterior e inclui o Centro de Convivência do Idoso ao lado do nome da senhora Polônia Normelina Lorenzoni Falqueto. Convém esclarecer, como justificado no texto do veto encaminhado a esta Casa, que a questão nada tinha relação com a homenageada, mas apenas pelo equívoco já ressaltado. A homenagem à senhora Polônia Normelina Lorenzoni Falqueto é justa porque simboliza os inúmeros voluntários que diariamente trabalham pela melhoria da qualidade de vida de nossos idosos, proporcionando mais afeto àqueles que muito contribuíram para o crescimento de nosso município. Assim, ante o exposto, conclamamos os nobres edis a sua apreciação e aprovação conforme apresentado. Brasdeu Pupo, prefeito de Venda Nova do Imigrante. Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, número 26/2017. O secretário municipal de Finanças, Rogério Della Costa Garcia, ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova, presidente vereador José Luiz Pimenta de Souza. Prezado senhor, em conformidade com a emenda à Lei Orgânica número 15, de 27 de agosto de 2013, artigo 1º, inciso 5º, caberá a cada secretário semestralmente comparecer à tribuna da Câmara dos Vereadores para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar
e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Vem, por meio deste, solicitar o uso da tribuna da Câmara Municipal no dia 29 de agosto para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Finanças referente ao primeiro semestre de 2017. Na oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Rogério Della Costa Garcia, secretário municipal de Finanças. Ofício número 71/2017, a PAI Venda Nova do Imigrante. Ao senhor José Luiz Pimenta de Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Como em todos os anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Venda Nova do Imigrante comemora no dia 21 a 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para dar visibilidade a este movimento, solicitamos o uso da palavra por Maria de Lourdes Fiorido, presidente dessa entidade, na tribuna no dia 22 de agosto de 2017. Por oportuno, apresentamos nossas cordiais considerações e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. Saudações apaianas. Maria de Lourdes Fiorido, presidente da APAI. Convite. A comunidade do Braço do Sul convida para a festa do milho, que acontecerá nos dias 26, sábado, a partir das 8 horas, e 27 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, com celebração sertaneja. Todos estão convidados. Indicação número 12/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador José Luiz Pimenta de Souza. Os vereadores abaixo signatários, usando suas prerrogativas regimentais, indicam, após a aprovação do plenário, ao prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor Braz Del Pupo, para continuar efetuando o pagamento do funcionalismo público municipal no dia 25 de cada mês, tendo em vista os compromissos assumidos pelos servidores ao longo desses anos. Justificação. Como é de conhecimento de todos, por muitos anos, o funcionalismo público municipal recebe os seus proventos no dia 25 de cada mês, uma prática que já se fixou no calendário de todos os servidores ao longo desses anos. Dessa forma, as famílias já têm traçado um planejamento familiar ancorado nesta data, com diversos compromissos assumidos. Se caso a data do pagamento for alterada, vai trazer muitos transtornos para os servidores, principalmente para aqueles que têm compromissos bancários. Pelas razões, atendendo às reivindicações de vários servidores, estamos sugerindo ao Poder Executivo Municipal que continue fazendo o pagamento do funcionalismo no dia 25 de cada mês, para a tranquilidade de todos. A deliberação do esclarecido plenário, Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de julho de 2017, assinam a indicação Domingos Salve Filete, Gilberto Pravin Zanoli e Tiago Altoé. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite. Obrigado. Eu, novo nessa casa mais uma vez, senhor presidente. Ouvi aí que foi lido aqui, que deu entrada, o projeto número 146/2017, e trata do mesmo assunto do projeto 001/2017. Pode tramitar nessa casa de lei 2 projetos contendo o mesmo teor, senhor presidente? Obrigado. Cadê o doutor? Paralisar a sessão. Suspenda a sessão por alguns minutos para nós discutir esse assunto, vereador. Senhor presidente, questão de ordem também. O vereador Sábio falou no projeto 146, é isso que eu entendi? Ele falou o projeto. Então, Vossa Excelência, por favor, o projeto que se trata é o 25, é isso? Tá, presidente, trata-se do projeto número 25 e não o 146, porque o projeto 146, Vossa Excelência falou o projeto, por isso que eu estou corrigindo, então. Eu queria pedir, Vossa Excelência, então, que a gente paralisasse a sessão para esclarecer a mesa, esclarecer junto ao jurídico essa questão levantada. Faremos isso nesse momento, vereador. Suspendemos a sessão por alguns minutos.
A mesa reuniu e o primeiro secretário, Francisco Carlos Folleto, fará a resposta sobre o assunto. O vereador Domingos Sá Filete. De acordo com a conversa que tivemos e a orientação jurídica da procuradora da Casa, o artigo 135 do Regimento Interno, ele diz o seguinte: as proposições de iniciativa ou competência dos vereadores devem ser apresentadas à Secretaria Administrativa para efeito de controle preventivo de duplicata. Então, assim, as proposições de iniciativa ou competência dos vereadores. O questionamento ora colocado, ele trata de um projeto que veio do Executivo. A orientação da Procuradoria é que siga normal o trâmite e que toda e qualquer discussão de legalidade ou ilegalidade vai ser feita depois na ou nas comissões as quais o projeto vai tramitar. Assim prosseguimos nosso trabalho. Agradeço a oportunidade também no intuito de poder tirarmos dúvidas pertinentes à tramitação. No que trata do regimento interno, também no artigo 123, fala assim que sobre a questão onde o presidente o presidente, né, ou a mesa não aceitará. Aí tem o questionamento se pode um projeto rejeitado ser apresentado na mesma sessão legislativa. E aí ele cita que seria por maioria absoluta dos vereadores. Então eu tenho uma dúvida quanto a isso daí. E na lei orgânica também cita da mesma forma a questão que matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, o que não é o caso. Então, só por questão de a gente tirar essas dúvidas aí também, e sendo que fica as duas matérias tramitando, a gente nem sabe no resultado da que está o veto de hoje. Então, só por questão de dúvida, a gente poder ficar claro isso. Obrigado pela atenção. Suspende a sessão por alguns minutos para a resposta. Vossa Excelência, vereador.
Vamos prosseguir nosso trabalho. O primeiro secretário e vice-presidente fará a explicação, vereador. Mais uma vez, explicando a questão de ordem que foi levantada, agora pelo vereador Tiago, o jurídico nos coloca que a matéria a ser analisada hoje é o veto e não o projeto. Portanto, não há esse conflito, não há essa duplicidade levantada. Hoje se discute e se vota o veto. O outro projeto que vem do Executivo, ele vai tramitar normalmente na casa, vai chegar às comissões e aí sim vai ser julgado nas comissões e, uma vez aprovado, se aprovado, virá para plenário para que sejam feitas, então, as considerações de cada vereador e votado o projeto que vem do Executivo. Essa é a orientação jurídica da nossa procuradora. Nesse primeiro expediente, temos o vereador inscrito. Convido para o uso da palavra o vereador Francisco Carlos Foleto. Boa noite a todos, rádio ouvintes, internautas, senhores e senhora vereadores, público aqui presente. A minha fala nesse momento é exatamente sobre o projeto que já começa a criar a polêmica na casa, né? Dia de casa cheia, familiares da dona Polônia aqui. Então é o seguinte, ficou muito claro na explicação do veto que veio do Executivo. O que não se quer é retirar daquele local que historicamente, como já foi dito aqui na defesa do projeto inicial pelos proponentes, historicamente o trabalho com os idosos começou há quase 30 anos atrás com a dona Polônia e depois veio sendo executado num crescente, né, a ponto de hoje nós termos lá no Centro de Convivência dos Idosos uma referência dos vários trabalhos que são desenvolvidos lá, uma referência para o Estado do Espírito Santo, começou há cerca de 30 anos atrás com a dona Polônia e teve a sua sequência com as primeiras damas que a sucederam. Então, nada mais justo, e isso está claramente colocado no projeto que o Executivo manda, né? Depois do veto, nada mais justo do que manter-se a homenagem à dona Polônia. Porém, o Executivo entende que não deve se tirar daquele local hoje, daquela maneira como funciona, com aquela amplitude, o nome de Centro de Convivência dos Idosos. É pura e simplesmente uma questão de redação. E aí, eu, como membro da Comissão de Legislação e Justiça, que acho que foi a única a qual esse projeto tramitou, dou a mão à palmatória. Nós não avaliamos isso naquele momento. E logo depois, na votação do projeto, que foi aprovado aqui por unanimidade, nenhum de nós, vereadores, também se chamou atenção para isso. Então, única e exclusivamente, uma questão de redação. Uma questão de redação. Eu, como líder da bancada, estou pedindo a vocês, vereadores, que a gente mantenha esse veto dessa forma, para que, no projeto seguinte, numa forma complementar, nós, justamente, daremos o nome ao Centro de Convivência do Idoso Polônia Normelina Falqueto. Muito obrigado. Nenhum vereador inscrito no primeiro expediente. Passamos à ordem do dia.
Queria dizer que nessa noite nós temos a presidente da PAI, estará aqui falando da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a dona Maria de Lourdes Fiore, esta noite. Passamos agora à ordem do dia. Verificando a presença de todos os vereadores, convido o nosso servidor, Aletiver Vitorim, para proceder ao expediente do dia. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão. Objeto: apreciação de veto integral do autógrafo número 5/2016 do projeto de lei número 1/2017. Origem: Poder Executivo Municipal. Relatório: trata-se do veto integral ao autógrafo número 5/2017 do projeto de lei número 1/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Venda Nova do Imigrante, que dispõe sobre a denominação do Centro de Convivência do Idoso em Venda Nova do Imigrante. Parecer do relator: conforme relatado pelo município, o projeto ora em debate destoa de uma realidade já consolidada há vários anos, qual seja o Centro de Convivência do Idoso. Sempre foi denominado Centro de Convivência, cujo local é de exclusivo dos idosos, não sendo um local de acesso ao público geral somente aos idosos do nosso município. Analisando a justificativa do veto apresentado, verificamos que houve uma interpretação equivocada da comissão que analisou a legalidade do projeto naquele primeiro momento de forma ampla. Quando verificado o projeto em discussão e analisando os demais textos da lei aprovada, fica evidenciada a diferença de redação, o que realmente pode causar uma insegurança jurídica. Muito pontual a observação do Poder Executivo quanto à interpretação do texto conforme apresentado, devendo a mesma prosperar pelas razões legais na justificativa. Cientes da relevância e merecimento da pessoa homenageada, justificamos que a redação do texto foi proposta de forma equivocada e que nossa análise inicial foi contida principalmente na parte do merecimento da homenagem. Porém, em tempo, reavaliamos a parte redacional do texto, conforme explanado no veto, e reformulamos o entendimento por ser ato que se impõe aos operadores dessa comissão, bem como a qualquer servidor público, respeitar o ordenamento jurídico que tem na linguagem a sua base e instrumento de expressão, bem como o correto emprego da linguagem das estruturas formais do texto que tem consequências diretas sobre a aplicação na norma, constituindo garantia de segurança jurídica para o cidadão. A lei não deve ser lacunosa ou deficiente, dando margem à elaboração de outras normas tendentes a superá-la, causando confusão no ordenamento jurídico. Com plena ciência de que os erros materiais são possíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, é que é dever de qualquer operador da administração pública saná-los quando detectados. O voto é pelo acolhimento integral do veto apresentado. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2017, Geisimar de Almeida, relator. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisarem o veto integral ao autógrafo número 5/2017 do projeto de lei número 1/2017, resolveram a unanimidade dos presentes acompanhar o voto do relator e opinar pelo acolhimento do veto integral apresentado. Destarte, apresentamos incluso o projeto de decreto legislativo. Venda Nova do Imigrante, 21 de agosto de 2017. Adriana Aparecido Liana, presidente. Geisimar de Almeida, relator. Francisco Carlos Folleto, secretário. O projeto de decreto legislativo número 6/2017 dispõe sobre a apreciação de veto integral ao autógrafo número 5/2017, projeto de lei número 1/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente à denominação do Centro de Convivência do Idoso em Venda Nova do Imigrante. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e o excelentíssimo senhor presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica aprovado o veto integral apresentado e, consequentemente, vetado o autógrafo número 5/2017 do projeto de lei número 1/2017. Artigo 2º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 21 dias do mês de agosto de 2017. Adriana Aparecida Liana, presidente. Geisimar de Almeida, relator. Francisco Carlos Folleto, secretário.
É só isso, senhor presidente. Em única discussão, o projeto de decreto legislativo número 06/2017, constante do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dispõe sobre a aprovação do veto ao projeto de lei número 001/2017, que dispõe a denominação do Centro de Convivência do Idoso em Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Concedo a palavra ao vereador Domingos Sávio Filete. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio FMZ, internautas, público aqui presente. Antes de falar um pouco do projeto, expressar dois sentimentos, senhor presidente. Um de alegria e um de tristeza. Alegria por ver, mesmo antes de ter sido votado e ter qualquer resultado aqui, ver que o prefeito achou importante, Thiago, interessante, e fez da nossa ideia um outro projeto de lei, fez um Ctrl+C e Ctrl+V e protocolou nessa casa. E de tristeza pela justificativa de vetar o projeto, do prefeito vetar o projeto por um simples nome de centro, alegando um simples nome de centro de convivência na frente do nome da saudona Dona Polônia, a qual cito mais uma vez, como citei em outras sessões passadas, tive o prazer imenso de conhecer e de ser minha vizinha quando ela morava lá na Providência, e muito aprendi com ela e com o seu saudoso marido, seu Nicolau. Senhor presidente, volto a dizer, para mim, essa justificativa de que, contendo esse nome de centro de convivência do idoso, não é motivo para vetar o projeto, pois em nenhuma parte, em nenhum local aqui do projeto de lei que eu e o vereador Tiago apresentamos aqui, cita isso, que esse nome, essa expressão de centro de convivência do idoso, seria retirado daquele local. Enfim, então, para mim, a gente poderia falar até outras coisas aqui, mas a gente quer respeitar também, principalmente os familiares que estão aqui presentes nessa sessão. Eu tenho aqui a cópia do projeto, toda a tramitação do projeto. A gente, como já foi dito aqui pelos vereadores que nos antecederam, que esse projeto já foi votado aqui nessa Casa de Lei 2 vezes, e foi aprovado por unanimidade. Muito estranho agora, a gente sabe que as pessoas às vezes podem ter uma outra decisão e vir aqui agora e votar contra. Mas muito estranho, e eu não consigo entender essa situação. Outra justificativa aqui, que para mim foi muito infeliz de quem redigiu essa justificativa, citar que a Dona Polônia era uma simples usuária daquele local. E não era. Dona Polônia foi quem fundou aquele projeto. Aqui diz, ela era apenas mais um dos idosos, entre muitos outros, que tinham o direito de ir lá frequentar. Eu não concordo com essa justificativa do prefeito. Dona Polônia foi quem montou o projeto, juntamente com o pároco da época, o padre Lelete, e com tantos outros voluntários que ali trabalharam muito para ter a realidade do centro de convivências, pela referência que o centro de convivência é hoje no nosso município. Demos graças a ela, padre Lelete, ao prefeito Nicolau Falqueto da época, e a todos os voluntários que muito trabalharam naquela época para nós termos hoje essa referência, não só de Venda Nova, mas também, por que não dizer, para todo o Brasil. Por outro lado, continuo eu na justificativa. Por outro lado, se for pelo fato de seu falecimento ocorrido há pouco tempo, temos que lembrar que muitos idosos que lá passaram também já faleceram. Portanto, homenagear qualquer deles é menosprezar os demais. Também não concordo com essa justificativa. Temos tantos locais aqui em Venda Nova que já tem o nome de pessoas falecidas e que merecem. Cito aqui o Centro de Eventos Padre Cleto Calimã. É merecedor o nome do Padre Cleto, aquele local. Então, essa justificativa para mim não condiz com a realidade, senhor presidente. Projeto em discussão. Concedo a palavra ao vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos, especial público presente, rádio ouvintes, internautas, vereadores, servidores dessa Casa de Leis. Respeitando a resposta, a análise da minha questão de ordem, como disse que o projeto que ora entrou nessa Câmara será tratado posteriormente,
então também não poderei analisar a justificativa dele. Então nós temos que analisar a justificativa do veto, que é o que está tramitando. Então a gente não pode vir aqui falar de um projeto que, como disse na questão de ordem, será rediscutido. E pela justificativa do projeto, do veto, que foi encaminhado para a Câmara Municipal, o Sabino já bem explorou aqui e fica claro, é triste de ver. E primeiro que fala assim que o projeto tira a nomenclatura do Centro de Convivência do Idoso. Isso é questão de forçar a interpretação, forçar a gramática, porque nós escrevemos assim, o Centro de Convivência do Idoso, localizado na rua Padre Antônio Martinez, número 130, bairro São Rafael, no município de Vila Nova do Migrante, Estado do Espírito Santo, passa a ser denominado Polônia Nomelinda Lorenzoni Falqueto. O projeto é muito claro, estamos dando nome àquele projeto de Polônia Nomelinda Falqueto. Em momento algum estamos retirando isso não. Aquela obra, aquele projeto vai ser sempre chamado de Projeto Conviver, Centro de Convivência do Idoso. O que nós estamos fazendo no projeto, e está claro, ficou tão claro que passou nessa Câmara, já tramitou, votou em primeiro, votou em segundo, a gente simplesmente está colocando um nome ao projeto. Em momento algum, tirando um nome por outro. Não existe isso. Então, é a primeira falha daquela justificativa do veto. E a segunda, igual o Sabino falou aqui, que na justificativa do veto, fala assim que ela era apenas mais um dos idosos entre muitos os que tinham o direito de ir lá frequentar. Verdade, ela também frequentava, mas ela fez um trabalho muito nobre, tantos que lá passaram também faz nas suas comunidades, no seu dia a dia, nas associações, nas igrejas. E também no veto justifica assim que dar ao Centro de Convivência um nome de alguém não caracteriza nenhum interesse público, portanto, em nada acrescenta, pelo contrário. O Sabino também falou que então a gente discorda da justificativa do veto. Em momento nenhum da posição de qualquer um de nós vereadores, da Comissão de Legislação, não estou falando disso, simplesmente da questão do veto. Então fica aqui o meu posicionamento contrário ao veto, porque a justificativa do veto, essas duas justificativas não condiz com a verdade. E falando um pouquinho da homenageada, é bom lembrar que do histórico de toda a família, além da questão da dona Polônia, a família inteira tem um trabalho muito importante no município de Vila Nova do Migrante. É um histórico de vereadores, de prefeito, de primeira-dama, de genro na administração pública, de filhos, de netos. Então, assim, é muito gratificante ver que é toda uma gerações que trabalham a serviço da comunidade de Vila Nova do Migrante. E Dona Polônia, ela foi a primeira dama do município. Primeira dama no município, exerceu com muita maestria a função. Até porque foi um cargo que ela não escolheu ter. A gente brinca aqui, quem é o candidato foi o senhor Nicolau, ele foi o candidato, se elegeu o primeiro prefeito de Vila Nova e ela virou primeira-dama. Então, é um cargo que ela não escolheu ser, ela não se candidatou a primeira-dama, mas quando ele assumiu a função de prefeito, ela assumiu junto. E dentre várias atividades sociais, um dos projetos que ela exerceu foi a criação e implantação do projeto Conviver em Vila Nova do Migrante. Então, isso daí ela fez com muito carinho ao município, e prova disso que em 2015, quando da ampliação da estrutura do projeto, eu estava lá presente, e naquela ocasião ela estava em vida, sendo homenageada, eu pude chegar pertinho dela e sentir a alegria de ver uma obra ampliada, uma obra que começou na primeira legislatura, 100 usuários, idosos, e hoje tantos usuários. Um projeto que vem se ampliando, então eu vi ali nela a alegria de ter sido homenageada e ver o projeto sendo ampliado. Como eu conheci Dona Polônia? Em 2008, eu era um menino, estava numa campanha eleitoral, batendo de porta em porta, cheguei na porta lá bati na Providência, saiu uma senhora muito simpática, e eu que fui para pedir voto, acabei ganhando outras coisas, conhecimento, que eu não sabia quem era Dona Polônia. E ela me falou que ela era a primeira-dama, e já começou a contar vários casos de vivência no município. Vivência mesmo, de vestir a camisa da prefeitura, do conviver e tantas outras atividades. E numa outra ocasião também que me recordo muito, já na sua casa em Bananeiras aqui, quando de lá fazendo alguns trabalhos, ela já trouxe um monte de fotos e começou a mostrar fotos, um histórico enorme da família, de trabalho, do senhor Nicolau,
e a aula que ela me deu de história. Então fica aqui o nosso registro. E para terminar, como todos sabem aqui que gostam de ler sobre literatura de Venanal do Migrante, pesquisar alguns autores, alguns dados históricos, acrescentando nessa justificativa e também no nome de Dona Polônia e do seu Nicolau, todos os familiares, lá em 92 foi feito um caderno, Venda Nova do Migrante, primeira administração, que fala sobre todos os servidores. E como é bonito o seu Nicolau sempre querer falar o nome do servidor, fazer cartão, tirar foto com os servidores, tantas fotos de servidores. E lá, dentre tantos voluntários, aí tem também a foto da Dona Polônia, e fala Dona Polônia Normelinda Lorenzoni, primeira dama de Venda Nova, atuante no conviver. Então fica aqui mais um registro da história dessa primeira dama que muito contribuiu e certamente vai deixar um legado enorme para poder a família continuar contribuindo. Finalizando apenas esse momento e agora resgatando uma frase do prefácio do livro, também uma outra literatura municipal, que é Lembranças Camponesas, que aí é dos autores Agostinho Lázaro, Cleci Avance Coutinho e Silmar Francisqueto, onde quem faz é o próprio Nicolau Falqueto. E por que dar nome, sim, a prédios, a entidades, é importante? Para permanecer vivo a nossa memória. E como a história, todos dizem, seu Nicolau era um bom orador e também um bom escritor. Escreveu Jaguaré, que eu também já vi, o livro dele, e ele faz esse prefácio desse livro das Lembranças Camponesas dessa forma. É um dever de todos nós resgatar a história e a identidade cultural de nossos antepassados. São eles a nossa fonte, a nossa raiz. Nesse sentido, o presente sempre se torna devedor do passado. Recordar é iluminar para as novas e futuras gerações. Nicolau Falqueto, prefeito municipal. Dessa forma, simplesmente vou aqui relatar que vou votar contra esse veto, porque a justificativa dele não condiz com a realidade do que a gente estava vivendo e certamente, se tiver que fazer alguma adequação posterior a uma lei, também é possível. Obrigado. Projeto em discussão. Projeto em votação. Projeto de decreto legislativo número 06/2017, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste favor. Projeto aprovado por 6-2. Passamos agora. Eu gostaria de dizer quem foi contra o projeto foi Domingos Safilete, Tiago Altoé. Por favor, ao veto ao projeto legislativo, vereador Gesimar de Almeida, Nilcimar Silva Barbosa, Gilberto Davi Zanoli, Marcos Antônio Torres Nascimento, Adriana Aparecido Liano e Francisco Carlos Foleto. Terminando agora a ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Antes, eu gostaria de estar presente do nosso presidente dos casos funcionários públicos, Osmar Xavier. Queria estar presente da família Paiana, em nome da dona Lourdes, e que estará daqui um segundo dia aqui conosco, e o time Bissol, Washington, Bissol, e também o Arildo Reis, foi ex-presidente, e as demais pessoas que se fazem aqui presente nessa noite. Eu convido nesse momento o vereador Gilberto, que nos acolhe aqui a dona Lourdes, presidente da PAI, para fazer uso da palavra aqui, fazer a sua apresentação. Presidente, pode ficar à vontade aí. Excelentíssimo senhor José Luiz Pimenta, presidente da Câmara, vereadora Adriana, Domingos Sávio, Gilberto, Marco Antônio, Neucimar, Tiago,
Francisco Carlos, Gesimar, não me esqueci de ninguém, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome do movimento apaiano, eu gostaria de agradecer a abertura deste espaço para que possamos falar de um dos movimentos maiores e mais organizados movimentos sociais do Brasil. Em nome da PAI de Viana Nova, nós falamos em nome de 2.000 outras entidades existentes no Brasil, que nessa semana congrega esforços para falar em nome de um público que representa 23,9% da população brasileira, que são portadores de alguma deficiência. Então, não é pouca gente que a gente está falando. Gostaria também de ressaltar a importância dessa semana como um elemento disparador para a reflexão das tomadas de decisões rumo a uma sociedade que tenha como parâmetro o crescimento humano, a felicidade dos indivíduos, a qualidade de vida, o processo de cidadania, o respeito e o direito à vida digna como seu bem maior, o seu maior capital. Assim sendo, senhores vereadores e caros ouvintes, eu gostaria de fazer um breve histórico sobre aquela que é a causa maior da nossa luta, a pessoa com deficiência. A vida de uma pessoa com deficiência registra uma história de lutas e de enfrentamentos. Se nos reportarmos ao século XIX, que não está tão longe assim, entenderemos que esse grupo de cidadãos vivia em instituições residenciais e sob cuidados médicos. O século XX chegou e foi marcado pela desinstitucionalização dos atendimentos dessa natureza e, ao mesmo tempo, com a institucionalização da educação especial. Nos anos de 1970, sob a lógica do deficiente pode aprender, iniciou-se um processo de efetivação da pessoa com deficiência no mundo educacional. A educação especial foi direcionada por outros princípios filosóficos, políticos e científicos que influenciaram o pensamento deficiente pode integrar a sociedade. Foi a busca de espaços educacionais menos restritivos o que influenciou os textos normativos para chegar à atualidade, influenciada por princípios e diretrizes da inclusão social, que têm desdobramentos nas políticas públicas diversas. É evidente que mudanças nas últimas décadas do século XX e o início desse século XXI trouxeram outros conhecimentos, outros encaminhamentos também, privilegiando um olhar às necessidades básicas de apoio apresentada pela pessoa com deficiência, defendendo-se a participação, a presença e a visibilidade num contexto social. Assim, sendo uma sociedade inserida na segunda modernidade, a deficiência não pode ser mais vista como algo inerente às pessoas e descontextualizada do meio social. Deficiência é um conceito que engloba contexto socioeconômico, conceito político da nossa época, bem como as influências culturais presentes na construção desse sujeito que é concreto. Dessa forma, saindo do sentimento de dó e de piedade, a pessoa com deficiência passa a ser conhecida como pessoa, como um sujeito de direito, fruto da Constituição Federal de 1988, que incorporou vários dispositivos referentes aos seus direitos no âmbito da saúde, da educação, do trabalho e da assistência. E essas determinações se estendem para os âmbitos estaduais e para os âmbitos municipais. A Constituição de 88 engloba direitos essenciais na tentativa de garantir qualidade de vida plena de realizações, destacando-se a habilitação, a reabilitação, a integração à vida comunitária, a proibição de qualquer forma de discriminação com relação a salários, acesso ao servidor público por meio da reserva de percentual em cargos públicos, bem como os benefícios da LOAS para aqueles que fizerem jus. Para além desse arcabouço legal, na atualidade, a pessoa com deficiência é repensada e ela coexiste com busca de ações inovadoras que proporcionam a participação plena na vida comunitária, o respeito e a diferença. Pensar a pessoa com deficiência é extrapolar as questões terminológicas e conceituais, é olhar as habilidades e as potencialidades e agir na promoção para a superação das dificuldades, enfrentando barreiras e conquistas de autonomia.
é dar menos ênfase aos aspectos orgânicos da pessoa e mais ênfase nas suas relações sociais e na atenção da educação. Nos últimos anos, uma das principais conquistas que nós estamos tendo é a ruptura da concepção equivocada que submetem a pessoa com deficiência à atitude da benesse, da caridade e do favor. E ainda o combate às práticas extremamente elitistas, preconceituosas e discriminadoras da sociedade que tornam a pessoa com deficiência dependente, fragilizada e tutelada pelo outro, por entidades e instituições que as assistam e as representavam em suas necessidades, no exercício dos seus direitos, dos seus deveres e por assim diante. A pessoa com deficiência era tida como socialmente inútil, morto para a sociedade, um fardo para a família, alguém sem valor profissional. Mas o panorama está mudando. A primeira e a segunda década do terceiro milênio foram marcados pelos eventos mundiais, liderados por organizações de pessoas com deficiência, destacando-se como dois focos: o empoderamento dessas pessoas e a responsabilidade de contribuir com seus talentos para mudar rumo à inclusão das pessoas, de todas as pessoas, com ou sem deficiência. A pessoa com deficiência vem conquistando assento em eventos e locais decisórios, em funções técnicas e outras de destaque. Estão chegando às universidades, estão chegando aos centros de tecnologia, ao mercado de trabalho, constituindo família. Tudo isso a muito custo e em função de muita luta. No que se refere à questão de direitos, tudo acontece, mas acontece de forma muito lenta. E quando acontece, mesmo com a evolução da sociedade, não ainda uma ruptura total com a história conceitual e preconceituosa que dificulta a convivência e a aceitação das diferenças. E aqueles que apresentam algum tipo de deficiência ainda sofrem a tentativa do reducionismo à condição de interditados e impossibilitados. Atualmente, na perspectiva da inclusão social, a pessoa com deficiência colhe os frutos da sua própria luta e das suas famílias, e é envolvida nos diversos segmentos sociais como sujeitos de deveres e direitos, e busca a construção de uma sociedade que seja justa para as pessoas, mas para todas as pessoas, e não só para as pessoas com deficiência. E assim, senhores vereadores, é nesse contexto que a PAI de Venda Nova está inserida. E ela se encontra aqui inserida nesse espaço como uma instituição que nasceu juntamente com o município. O nosso município foi emancipado no dia 10 de maio de 1988. A PAI de Venda Nova foi criada no dia 20 de dezembro de 1988. Então nós temos 28 anos. E assim nós nascemos, assim nós crescemos, amadurecemos e nos tornamos adultos. E o que nós queremos hoje é ser tratados como adultos, como uma instituição madura, uma instituição competente, uma instituição transparente, uma instituição que faz diferença para a sociedade e que contribui de forma ampla e restrita para o crescimento de Venda Nova. Primeiramente, gerando empregos, quando a gente fala da questão do lucro, né? Mas a gente tem um bem maior, que é a inclusão e o respeito das pessoas com as quais nós trabalhamos. Nós somos uma entidade pública, privada, e não uma instituição pública, como muita gente acha que nós somos. Eu acho que isso é bom que fique claro. Nós não temos fins lucrativos e nós somos o nosso maior patrimônio são os nossos usuários, são as pessoas com as quais nós trabalhamos. Nós atendemos hoje 93 pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, temos 40 usuários que frequentam os programas socioassistenciais e 53 pacientes em reabilitação na área da saúde. Contamos com uma parceria incondicional da comunidade, dos trabalhos voluntários e também dos órgãos públicos, por meio de termos de colaboração e de fomento. Temos conseguido avançar em alguns aspectos, como a escolarização dos alunos com deficiência, no acesso à saúde, na participação da comunidade. Mas nós temos, junto com o nosso município, um caminho muito longo ainda a trilhar na construção e efetivação das políticas públicas
no que se refere à acessibilidade, à inserção do mercado de trabalho, financiamento de projetos, política de atendimento às pessoas com deficiência intelectual e doença mental e na prevenção de fatores que geram a deficiência, tais como a droga e o alcoolismo, entre outros. Finalizando, para não ser tão extensa e deixar também o espaço para os outros, eu gostaria de deixar uma reflexão. Nós estamos no terceiro milênio, em que a gente discute a igualdade de direitos. Aí a pergunta é, nossa cidade é acessível a todos, em todos os aspectos? Nossas políticas públicas, elas são acessíveis a todos? Quais os cuidados que estamos tendo para que todos, sem distinção, sejam realmente acolhidos e se sintam realmente parte da sociedade vendanovense? Essa é a pergunta que nós deixamos nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, onde a gente discute o tema pessoas com deficiências, direitos, necessidades e realizações. E aí eu gostaria de deixar o seguinte, que quando nós trabalhamos para a inclusão da pessoa com deficiência, nós não estamos trabalhando só para a inclusão da pessoa com deficiência, mas nós estamos trabalhando para a inclusão de todas as pessoas, dos pobres, dos marginalizados, dos oprimidos, dos que sofrem violência, dos drogados, porque a gente trabalha para uma sociedade melhor. Gostaria de agradecer a parceria de vocês, gostaria de deixar o empenho de vocês, agradecer a sociedade vendanovense, que muito contribui com o movimento apaiano e pela causa da pessoa com deficiência. E a gente tem uma semana, uma programação que ainda está acontecendo. Eu gostaria de conclamar a todos para que participassem junto conosco e vocês, vereadores, que vocês conhecessem a nossa instituição, que nos visitassem. Eu acho que a gente faz uma contribuição muito boa, a gente tem uma história na cidade, a gente tem uma história no município. E a gente quer crescer junto com esse município. Mas nós queremos crescer com igualdade, com ética, com transparência e principalmente contribuindo para que a nossa sociedade ela seja mais justa e mais igualitária. Muito obrigada. Eu convido, Maria, que fique conosco, né, que temos alguns vereadores inscritos nessa noite, que fique aqui conosco. Fique à vontade. Eu convido para fazer o uso da palavra a vereadora Adriana Aparecido Liana. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, os colegas vereadores, cumprimentar aqui a Lourdinha. É Lourdinha mesmo? Seja bem-vinda, se sinta à vontade, a casa é sua. Quero cumprimentar o público aí presente, na pessoa do Osmar, as filhas da dona Polônia, que todos se sintam cumprimentados. Senhor presidente, que me traz aqui nessa tribuna, primeiro eu quero deixar aqui meus votos de pesar pelo passamento do Sinésio Fazolo, né, um jovem aí que foi ceifado a vida aí, né, tão cedo, e fica aqui meu sentimento a toda a família, o Peta Fazolo, a mãe dele, a Lete Fazolo, a irmã, toda a família. Né, que Deus possa aí confortar esses corações, porque só Ele mesmo pode dar força aí a essa família. Também gostaria aqui, senhor presidente, de agradecer o secretário de transporte pelo ônibus que foi mandado lá para o Caxixe, para um cadeirante. Né, ele fez uma troca de um ônibus lá, que muito ajudou uma mãe lá, Lourdinha, que tinha um cadeirante. A gente via uma felicidade enorme daquela mãe, recebendo esse ônibus lá para todo dia estar conduzindo o filho dela para a escola. Tá? Fica aqui, né, meus parabéns, o agradecimento ao secretário Barão. Gostaria aqui também de falar um pouquinho sobre o veto. Né? Nós também, por despercebido na comissão, deixamos aí passar que tirava-se lá, né, a denominação Centro de Convivência do Idoso para ser Centro Polônia. Então, a gente deixou passar. Eu votei a favor do veto porque o prefeito vai mandar outro projeto e tenho certeza que vai ser analisado por nós e a gente vai entender e a gente vai votar e vai acontecer, que eu tenho certeza que todos vão votar a favor
a lá seu Centro de Convivência do Idoso Polônia Normelinda Falqueto. Então, quero deixar isso aqui esclarecido para a família, tá? Que eu não sou contra o nome de Dona Polônia lá, pelo contrário, eu conheci muito Dona Polônia. Meu pai foi vereador com o senhor Nicolau. Conheço muito bem essa família e tenho um carinho enorme por vocês, tá? Quero deixar aqui meu esclarecimento do meu voto, porque tem outro projeto para tramitar nessa casa, e a gente vai analisar muito bem, e tenho certeza que o meu voto vai ser favorável, e isso vai acontecer lá, tá bom? Fica aqui, né, o meu agradecimento, presidente. Quero também deixar um recado, que as inscrições foram prorrogadas do curso de graduação pela UFES, em licenciatura de letras italiano, até o dia 31/8. Esse aqui é um recado lá do Polo, né? Que fica aqui prorrogado as inscrições até o dia 31/8. Meu muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Gilberto Gravin Zanoli. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público e presente, na pessoa do Arildo Tim, cumprimento os demais, rádios ouvintes e internautas. Senhor presidente, eu queria aqui colaborar com a nossa vereadora, que acabou de falar sobre inscrições. Tem um site que é www.cead.ufes.br. Eu já tinha também anotado esse lembrete, então só para enriquecer a fala do nosso colega. Gostaria, Lourdinha, chamar de Lourdinha, já tão íntimo, né, Lourdinha? Parabenizar, né, você e a todos os envolvidos, né, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, à frente da PAI. Ajudar, eu sempre fui voluntário, de uma forma direta ou indireta, a gente sempre procura contribuir e conheço bem de perto o trabalho que essas pessoas fazem perante aquela instituição. E faço aqui o convite, eu vou reforçar o convite que a Lourdinha fez, aquelas pessoas que não conhecem o trabalho deles lá na PAI, é um trabalho fantástico, que faça lá, passa um momentinho lá, que com certeza vai poder valorizar um pouquinho melhor a vida, que às vezes nós reclamamos tanto de poucas coisas, né? E a gente vai ver pessoas tão especiais e que dão uns tapas de luva na gente que você sai comovido. Teve um dia, Arildo, que eu fui lá, eu acho que era na sua gestão que estava lá, eu pude presenciar os meninos na oficina, na marcenaria, não sei se tem ainda. É um trabalho fantástico, como eles desenvolvem o trabalho na horta e demais, né? Eu acho que é muito saudável as pessoas poderem ir lá conhecer, que às vezes a gente fica só de longe e não procura se aproximar dessas pessoas, e são pessoas fantásticas. E a PAI sempre foi, não só para Venda Nova, né, uma referência. Eu não, tenho certeza, né, que é uma referência para todos nós, né? Quantas pessoas que a gente vem acompanhando aí que vem ver o modelo, né? Vem ver a seriedade que essas pessoas que ficam à frente daquela instituição fazem. Então fica aqui meu voto de louvor a vocês. Sempre que precisar de mim, vou estar de pé à ordem de ajudar vocês, tá? E agradecer o que vocês vêm fazendo em prol dessa instituição, que sempre vai ser uma referência, não para Venda Nova, mas para o Brasil, talvez até para alguns países, né, fora do nosso Brasil. Quero também, senhor presidente, externar também meus sentimentos a familiares do Peta, né? Perdeu o filho Sinésio, né? Às vezes a vida nos pega alguma surpresa, né? Uma pessoa tão jovem, como dito pela vereadora, que a vida foi ceifada, né? E com certeza eu não tenho essa imaginação, mas deve ser muito difícil, principalmente os familiares. Aí fica aqui meu sentimento. Quero também parabenizar a comunidade de Vargem Grande pela festa feita lá no final de semana, festa dos Cavaleiros, teve bastante elogios, foi uma festa maior que o ano passado, as pessoas envolvidas. Deixar meu abraço para todo mundo lá e parabenizar que o ano que vem, agradecer a prefeitura também, né, que teve a colaboração para aquele evento que ocorresse. Há um tempo atrás, senhor presidente, eu vim nessa tribuna
e falei sobre a elevatória que tinha na rua João Batista com a rua Florentino Piazzarulo. E eu fui até a Cesan junto com o Eduardo, e ele se prontificou juntamente com a Secretaria de Obras, que sugou, que tinha uns chorumes lá, e dava muito mosquito, dava mau cheiro, e esse trabalho foi feito ontem. Então, eu quero levar a comunidade, agradecer a administração, junto com a Cesan, né, que já foi feito, que aquelas pessoas lá podem ficar mais tranquilas, que com certeza vai diminuir, talvez, aumento de larva, talvez que poderia ser, e o chorume, né, que vinha ocorrendo. Também na última sexta-feira, eu tive a oportunidade de participar da reunião com o prefeito, juntamente com o chefe de gabinete e a equipe da Cesan, para esclarecer a falta d'água de alguns bairros de Venda Nova. Acho que na sessão passada foi levantado pelo Chico, acho que o Sávio. Então, eles foram lá esclarecer para a gente isso aí. Segundo a equipe técnica, porque teve uma diminuição considerada na água do rio Tapera, que essa água ali no rio Tapera é água fácil de ser tratada. Então, geralmente, para abastecer a comunidade de Venda Nova, é captado 30 litros por segundo. E na cabeceira do rio Tapera, só ali pega 27 litros por segundo. Então, a maior parte ali. Por quê? Porque é uma água fácil de ser tratada, né? Gasta menos cloro e etc. E no Alto Bananeiras, geralmente pega 3 litros por segundo. E devido a essa diminuição do córrego Tapera, teve que pegar 9 litros por segundo lá no Alto Bananeiras. E a água do Alto Bananeiras é uma água, por ser água de barragem, ela tem muita matéria orgânica. Isso requer muito mais cloro, muito mais material químico para ser tratado. Então, é uma água muito mais difícil de ser tratada. Então, como eles foram pegos um pouco de surpresa, né, foi isso esclarecer para a comunidade o porquê dessa falta de água. Mas, segundo o Eduardo, que ele que é o responsável da área, sexta-feira mesmo já foi sanada, né? E eu acho que eu pude observar também, eu acho que foi tudo tranquilo, não teve mais reclamação. Então, essa questão de água aí já está tudo normalizada. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. O próximo vereador inscrito, o vereador Francisco Carlos Foleto. Senhoras e senhores, novamente ocupando a tribuna, eu quero também externar aqui meus sentimentos à família do Peta pela perca do filho, que aconteceu de uma forma brutal no domingo, e confesso a todos que eu também, no meu ofício junto ao hospital, estava lá no momento em que chegou e tal, enfim. E é muito difícil pelas circunstâncias como a coisa aconteceu, né? É uma pessoa de nem 30 anos de idade, enfim. Gostaria, senhor presidente, de solicitar a Vossa Excelência que pedisse à Secretaria da Casa que fizesse uma moção de pesar para que todos nós, vereadores, pudéssemos assinar e encaminhar, então, a família do Peta, por favor. O pedido de Vossa Excelência será atendido, vereador. Obrigado, presidente. Bom, cumprimentar de uma maneira especial nesse momento a Lourdinha, posso chamar assim, né, Lourdinha? A Lourdinha, presidente da APAI, em nome dela, cumprimenta todos vocês, apaianos que estão aqui, e toda a família APAI que também não está em Venda Nova. Não só aqueles que lá trabalham, não só aqueles que dirigem aquela entidade, mas principalmente a todos os usuários da APAI. Todos os usuários da APAI. A presença da Lourdinha aqui hoje, falando em nome da APAI, traz para nós, traz para a cidade, a representação de um evento nacional. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a importância que isso tem na vida das pessoas
na vida das sociedades, ela é observada exatamente quando você tem aqui uma Semana Nacional de Pessoa com Deficiência. Como ela mesma colocou quando leu o histórico, o início da coisa, né? Lá na década de 60, década de 70 e tal, quando foram plantadas as primeiras sementes, visando a valorização desse ser humano que a APAE faz e que vem num crescente, vem numa evolução ao longo dessas décadas. Uma coisa que chamou a atenção na fala da Lourdinha, algumas coisas, uma delas, a reflexão da sociedade para a valorização do ser humano. E eu, por várias vezes, está aqui o Arildo, está aqui o Tim, que já foram presidentes da entidade, por várias vezes que tive a oportunidade de fazer um discurso citando a APAE de Venda Nova, do Sila, diretora. Eu sempre digo às pessoas, vá até a APAE, vai lá, tira uma horinha no meio da manhã e vai lá conhecer o trabalho, vai discutir, vai ver aqueles usuários, como é que é a dinâmica dos profissionais junto a eles, como é que é a evolução. Uma outra maneira muito bacana também, conversar com os pais. E aí, eu já vou convidar também, eu fui convidado pela Dulcila, tenho um outro compromisso no sábado, não vou poder estar aqui, mas assim, todos nós que pudermos colaborar, não só comprando a mesa, mas comparecendo ao evento. Sábado vai ter um evento lá, que vai fechar essa semana, para ir lá e trocar experiência com os pais daqueles usuários, com os tios, com os padrinhos, com as pessoas que estão no dia a dia envolvidos com os usuários da APAE. Eu tenho essa experiência há alguns anos, e assim, a cada ano que você vai, por exemplo, na festa de final de ano, onde a gente acolhe uma criança para presenteá-la e tal, mas assim, um grande presente é passar lá alguns momentos, algumas horas, trocar experiências, ouvir dos familiares o quanto bom foi o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, o meu afilhado frequentar essa instituição. Então, desde lá, da década de 70, como disse a Lourdinha, já houve essa preocupação de que a pessoa com deficiência poderia e deveria integrar a sociedade. O conceito não é ter dó e piedade, não é achar coitadinho, não. Cada um tem um potencial, e aí sim, quando nós nos voltamos para dentro de nós, seres humanos, com um mínimo de sentimento, e a gente troca experiência com esse usuário, a gente vê que cada um tem um potencial de evolução, e de alguma forma, se nós quisermos, se nós ajudarmos, essa pessoa vai se inserir na sociedade. Isso é uma conquista de direito. Isso é uma conquista de direito. E a inclusão, o vencimento das barreiras, a quebra das barreiras, a evolução, a caminhada em pró do trabalho de instituições como a APAE, ela traz a inclusão não só daquele usuário deficiente, mas traz a inclusão de todos. Isso que eu quero deixar claro na minha fala hoje. Quando você abraça a causa, quando você ajuda, quando você participa, você também se inclui. E aí assim, com o seu potencial, com a sua condição,
ajudar a elevar o nível da instituição e melhorar a condição de inclusão daquele ser humano que está lá usando aquele serviço. Falando especialmente da APAI de Venda Nova, qual eu conheço um pouco, costumo ir lá de vez em quando. Se não estou errado, Lourdinha, os números que você colocou são 183 usuários. A entidade APAI de Venda Nova é fantástica. Como disse aqui o vereador Gilberto, se não me engano, que me antecedeu. É fantástico. Eu insisto. Vá até a APAI e veja o trabalho desenvolvido lá, pelos profissionais, pelos voluntários e pelos próprios usuários. Lourdinha, que hoje preside aquela instituição, e todos vocês da APAI. Eu me coloco como cidadão e como vereador à disposição da entidade. Vocês sabem disso, Arildo, tivemos momentos aí atrás que teve uma certa dificuldade e tal, você veio à Câmara, trouxe, aí agora a gente está falando de financeiro, é importante isso, nada se mantém sem dinheiro, e a vida cada dia que passa, às vezes ela custa mais cara, e é importante que a gente esteja presente também dessa forma. A Câmara respondeu, Arildo. Tim teve essa experiência também, do Sila, que historicamente dirige aquela entidade lá, com competência, com dedicação. A Câmara está junto de vocês, não tenham dúvidas disso. Eu não falo aqui como presidente, mas falo como membro da mesa diretora e que tenho uma excelente relação de diálogo com meus dois colegas, o vereador Pimenta e a vereadora Adriana. Não tenham dúvidas, a Câmara está junto de vocês, viu, Lourdinha? Para o que precisar, o que nós pudermos alavancar, o que nós pudermos apoiar, atuação aqui na Câmara, atuação junto ao Executivo, junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, não tenho dúvida, nós vamos estar à disposição de vocês para apoiar sempre aquela entidade pelo, repito, fantástico e maravilhoso trabalho que faz ao longo de tantos e tantos anos. Parabéns a todos vocês, parabéns aos usuários, aos familiares, muito obrigado e boa noite. O próximo vereador inscrito é o Domingos Sávio Filete. Voltando mais uma vez a essa tribuna, senhor presidente, boa noite vereadores, colegas vereadores, boa noite a todo o plenário, boa noite aqui a todas as pessoas da APAI que estão presentes. Quero cumprimentar a todos o pessoal da APAI, em nome da Lourdinha, parabéns pelo trabalho que vocês vêm há anos prestando para toda a população de Venda Nova e até pessoas de outros municípios, que acabam desfrutando desse belíssimo trabalho que a APAI de Venda Nova oferta para os seus usuários, sendo referência aí a nível de Estado. Como foi dito aqui pelos vereadores que nos antecederam, parabéns pelo trabalho. Pode contar com essa Câmara, tenho certeza que os vereadores aqui, do que precisar, estaremos sempre à disposição. Queria convidar a todos os produtores rurais para um dia de campo sobre a questão da tangerina montenegrina. Vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 24/8, um dia de campo sobre demonstração de métodos sobre poda, às 8 horas, em frente ao Centro Agroambiental. A tangerina montenegrina é uma atividade relativamente nova, foi implantada no município em 2014, e aí, nesse ano, teve alguns problemas com a condução da lavoura, então a iniciativa é bacana de estar levando esses produtores, todas as pessoas que produzem a tangerina montenegrina podem estar participando, então nessa quinta-feira, a partir das 8 horas, em frente ao Centro Agroambiental. Quero reforçar mais uma vez aqui o convite, já foi lido, já foi feito a semana passada, para a Festa do Milho, que vai estar acontecendo dia 26 e 27 de agosto, lá na comunidade do Braço do Sul. Comunidade do Braço do Sul é uma comunidade um pouco diferenciada. Ela, apesar de ser
relativamente pequena, mas ela é dividida no meio por 2 municípios, por Venda Nova, por Castelo. E a Festa do Milho é uma festa bastante interessante, uma festa com ambiente familiar, um ambiente onde você pode desfrutar de várias delícias advindas do milho. E nessa sua 6ª edição, a gente vê o compromisso da comunidade, a organização da comunidade, em estar realizando a cada ano que passa um evento maior. Lembramos quando nós criamos lá, juntamente com a Rita do Incapera, a Renata, toda a diretoria lá da comunidade, há 6 anos atrás, era apenas um sonho, e cada ano que se passa se fortalece mais e se torna uma realidade para aquela comunidade. Queria parabenizar também o pessoal lá de Vargem Grande pela realização do evento lá, da Festa dos Cavaleiros e Violeiros, que aconteceu nesse último final de semana. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando juntamente com a comunidade lá, e a gente viu que o pessoal lá realmente ficou surpreso pela quantidade de pessoas que acabaram participando. É uma festa muito bem organizada, onde, com certeza, quem foi, voltará nos próximos anos. Um outro aviso dos produtores rurais: a gente recebeu agora, na parte da tarde, uma notícia de que todos os produtores que dependem da compra de milho para tratar o seu rebanho, seja ele qual for, para tratar a sua produção, que a Conab vai estar disponibilizando o milho do estoque do governo. Esse milho se encontra em Cachoeiro. Esse milho tem que ser retirado no armazém de Cachoeiro num preço de R$ 35,65 a saca de 60 quilos. Então, é uma oportunidade para os produtores. Quem tiver o interesse pode estar, a partir da manhã, procurando o Incapera aqui de Venda Nova, das 7h30 às 11h30, que vai ser esse horário que o pessoal vai estar atendendo e passando todas as informações para aquelas pessoas que tiverem um interesse. O telefone de lá é 3546-1277. Parabenizar aí o povo do Incapé, aqui de Venda Nova, o Evaldo, a Cida, a Aline, a Vanessa, enfim, que abraçaram a causa e vão estar disponibilizando mais essa boa causa aqui para os nossos produtores aqui de Venda Nova do Imigrante. Falando em Braço do Sul também, a gente recebeu notícia, né, vereadora? A gente já comentou algumas vezes, vereadora Adriana, vereador Mazinho, que também é daquela comunidade, sobre a questão da estrada. Parece que eles retomaram os trabalhos lá, e com certeza quem for lá vai encontrar um fácil acesso, um bom acesso, para estar desfrutando lá da festa. Então a gente quer agradecer, aí a gente tem que agradecer também. A gente andou pelaquela comunidade, né, vereador Tiago? Algum tempo atrás encontramos com o Hamilton, e ele falou que dentro das possibilidades ia estar realizando o conserto daquelas estradas. Fez uma fase, agora está concluindo. Quero agradecer, então, o Hamilton por estar viabilizando a melhoria daquele acesso para o Braço do Sul. Falando ainda de estradas, fui procurado por vários moradores de São Roque que estão necessitando urgentemente de reparos naquela comunidade. Já falei aqui também algumas vezes, recebi fotos de moradores lá, infelizmente, tendo que usar carrinho de mão para tapar os buracos lá daquelas estradas. Então, pedir aí dentro, a gente sabe que sempre foi assim, não é diferente das dificuldades, às vezes com equipamento, com operador, mas enfim, dentro das possibilidades, que o poder público possa olhar também para a comunidade de São Roque, uma comunidade importante, que tem na agricultura sua principal fonte de renda, lá com a produção de café, a produção de frango de corte. Então, a gente pede que dentro das possibilidades, o Executivo também possa olhar e fazer as adequações necessárias naquelas estradas de São Roque. Quero mandar um abraço aqui para o Tiãozinho, operador da escavadeira hidráulica, que infelizmente a semana passada a gente até tocou no assunto, mas não tinha mais informação, acabou acontecendo um incidente aqui em Venda Nova. Tive a oportunidade de trabalhar com o Tião, logo que eu comecei na Secretaria de Agricultura, em 2009. A gente sabe da sua capacidade, do seu preparo, do seu cuidado com os equipamentos e da sua experiência. Então, o Tião é uma pessoa extremamente capacitada. Infelizmente, aconteceu esse incidente. A gente infelizmente, vai ficar um tempo parado porque essa máquina vai precisar de passar por alguns reparos. Parece que não é barato, por ela ter ela ter afundado ali no rio próximo aí ao antigo Pinicão.
Então, fica aqui o meu abraço lá para aquele operador e para todos os outros operadores dessa municipalidade que buscam melhorias na qualidade de vida dos nossos munícipes aqui de Venda Nova do Migrante. Foi lido hoje aqui também a indicação número 012 de 2007, pedindo ao Executivo, dentro das possibilidades também, que volte com a data do pagamento para os servidores no dia 25. Isso era feito nos últimos anos, agora se mudou para o último dia útil do mês. Então, quero agradecer aqui o vereador Tiago, que assinou junto comigo, o vereador Gilberto, e que dentro das possibilidades o Executivo também possa atender essa demanda dos funcionários públicos. No demais, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Após o vereador Esquido, o vereador Tiago Altoé. Boa noite a todos. Volto a essa tribuna agora da explicação pessoal. Parabenizar a Lourdinha pela explanação aqui, Lourdinha, em nome do seu nome, todos os membros da PAI. Quero aqui, primeiro, registrar, além, como eu foi bem falado, da comunidade Vargem Grande, também de um sábado festivo que a comunidade de Vila da Mata realizou, com um torneio de bocha, com um palco livre para artistas, com jogos e recreação para toda a família. Então, a gente fica feliz de ver a comunidade se unindo e fazendo aí uma atividade para proporcionar melhorias para o bairro, melhorias assim, para a autoestima e qualidade de vida de todos. Então, fica o nosso registro aos moradores da Vila da Mata, bairro que a gente vive e participa das atividades de forma tão próxima. Quero aqui agora falar especificamente da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, Lourdinha, no seu nome, quero parabenizar toda a diretoria atual. A gente sabe que você está aí como responsável, está fazendo um trabalho importante. Se eu não me engano, a primeira presidente, né? Primeira mulher presidente da associação, isso é muito bacana de se registrar, bonito. Então, a toda a diretoria, as diretorias anteriores, também a toda a equipe administrativa, que faz um trabalho muito importante, do Silas, os meninos que lá trabalham, a equipe técnica, os voluntários, sem eles também a entidade que é filantrópica, né, não estaria erguida até hoje, na verdade ela foi construída por essas mãos de voluntários e todos aqueles que por lá passaram, desde a forma de diretor, de presidente, como que trabalha no dia a dia, num evento, numa atividade, também registrar os presidentes que passaram, está aqui o Washington, o Tim Soli, o Arildo, também a Câmara teve a alegria de homenagear o seu eu de experiência esse ano, o primeiro presidente da PAI, então a gente fica feliz de ver aqui hoje nossa sessão da Câmara, 3 presidentes, né, e tantos colaboradores, pessoas que vestem a camisa para a PAI. Lembrar aqui também, parabenizar a AvaPAI, que Venda Nova é tão forte no voluntariado, no associativismo, nós temos aí uma outra associação que também trabalha para poder ajudar a PAI. Então é bonito de se falar disso daqui e tantos outros parceiros. E sem dúvida aos usuários, que é a quem faz realmente a construção e é o motivo daquilo tudo funcionar, da PAI ter tanta luz e daquilo ser uma fonte de inspiração para tantas pessoas e efetivamente romper essas dificuldades e limitações que a Lourdinha aqui mencionou. Quero aqui também deixar o mandato à disposição, como sempre fiz, Lourdinha, todos que participam da PAI, porque a gente sabe que é uma luta diária, uma luta para tentar romper essas dificuldades que encontramos. E a PAI de Venda Nova é uma PAI exemplo, a gente não tem nem que ficar justificando, tanto de gestão, como de economia de recursos, como de mobilização, que a gente vê assim, todas as diretorias que ele passam, os voluntários continuam, vestem a camisa que sabe da importância. Se não fosse uma entidade que não desse resultado, certamente a realidade seria outra, e o que não é. Parabenizar atualmente a PAI pela semana que está acontecendo, nós estamos vivenciando, com participação na rádio, participação aqui hoje, com o desfile na rua, caminhada na rua, com também o desfile que vai acontecer no próximo sábado, convidando a todos que participam, que é um desfile que vai proporcionar a participação de bebês até idosos usuários, isso é muito importante, e a parceria com o comércio, que sempre está aí, de fato, vestindo a camisa para o desfile e proporcionando que ele possa acontecer, e tantos outros parceiros. E quero aqui também registrar que é importante nós, quanto órgãos públicos, ver de fato o que está precisando. Fazer aqui, nós, um belo discurso, colocar no papel situações, faz parte, é importante, mas a gente tem agora se reunir internamente num fórum municipal e debater de fato quais são as necessidades. E no mundo
que está falando hoje muito sobre intolerância, falando sobre a questão social, né? Nós temos que unir esforços para diminuir o abismo que há nesse processo de inclusão. Porque, como foi colocado, embora já tenha anos que se debate a questão da inclusão, a gente vê que está indo a passos lentos, né? E isso poderia ser mais rápido. Então, eu acho que se nós ficarmos esperando, às vezes, da Federação do Brasil fazer algo que possa transformar esse processo mais curto, nós vamos estar no caminho errado. Eu acho que nós temos que fazer o processo de baixo para cima, e o que nós, quanto vereadores, quanto prefeitura, quanto a APAI, como colaboradores, puder fazer, que aqui no nosso município, esse abismo, essa dificuldade seja menor, nós temos que fazer. Porque lá em Brasília, falar sobre essa questão de inclusão é fácil. Quero ver é vir no território, viver o dia a dia de cada usuário, dos familiares, das instituições, que nossa APAI ela é bem organizada. E quantas APAIs por esse Brasil afora que tem dificuldade de gestão, de recursos. Então, nós temos que fazer isso. Aqui em Vila Nova, trabalhar para a questão da acessibilidade, do mercado de trabalho, da saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade urbana e lutar por uma sociedade sem preconceito. E aí, voltando à minha fala inicial, para diminuir essa intolerância, as dificuldades que a gente vê no dia a dia. Então, Ludinha, fica aqui à disposição de toda a diretoria e da APAI instituição para que a gente possa trabalhar para poder romper qualquer dificuldade que os nossos moradores, os moradores aqui da região, têm nesse trabalho. Esse ano mesmo a gente já debateu aqui, porque às vezes muitas pessoas têm a ideia de que seria só a questão da mobilidade urbana, da acessibilidade. Não é. São muito mais aspectos que têm que ser levados em consideração. Mais especificamente da questão da mobilidade urbana, esse ano a gente já discutiu aqui na Câmara, através da indicação número 6 de 2017, onde eu assinei junto com o vereador Sávio, todos os vereadores foram aprovados, que a gente pedia justamente ao município que possa fazer uma adequação das calçadas, das rampas de cadeirantes, que às vezes a gente vê uma calçada sendo feita, uma pintura de faixa sendo colocada, mas não tem acesso nem a calçada e nem a faixa, porque o paralelepípedo está alto ainda, o meio-fio está alto. Então são adequações simples na questão orçamentária, na questão de atividade, pegar o setor de obras lá e fazer, mas de grande importância. Uma cidade acessível, que eles possam ter um melhor fluxo, trânsito, e esse é um dos aspectos que tem que trabalhar dentro da questão da inclusão, da acessibilidade e da mobilidade urbana. Obrigado a todos, boa noite. Para os vereadores inscritos, Marcos Torres, da CE. Boa noite, senhor presidente. Assim cumprimento toda a mesa. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas, rádio ouvintes. Meu boa noite especial para Dona Maria de Lourdes, a Lourdinha, presidente da nossa APAI aqui de Vila Nova. E falando um pouquinho da APAI, o ano passado, nessa mesma época, na festa da APAI, eu fui e fiquei, digamos que, feliz que não tinha visto, o sincero de falar, a importância que a APAI faz exatamente o que a Lourdinha colocou agora há pouco para nós aqui. A inclusão, a demonstração de igualdade, exatamente no desfile. É grandioso, é fantástico, é lindo de ver a felicidade dos familiares. Só isso, quando a gente chega lá, isso é o mínimo que a gente vê na APAI. Mas quando a gente chega lá, então reforça o convite que o vereador Chico Foledo fez quando usou a tribuna. A todos os munícipes, quem não adquiriu essa mesa ainda, liga para a APAI, adquire essa mesa. É lindo demais, é uma coisa diferente, é importante demais, principalmente olhando pela inclusão da igualdade. É maravilhoso. Então, parabéns, Lourdinha, parabéns toda a equipe da APAI. É um trabalho fantástico. E falando um pouquinho do voto sobre o veto do Centro de Convivência do Idoso, quero esclarecer e deixar claro exatamente para a família da Dona Polônia que jamais, em hipótese alguma, eu
ou qualquer outro vereador dessa Casa de Lei votaria contra que esse nome da Dona Polônia fosse colocado no centro de evento. No centro de convivência, desculpa. Nós votamos contra um veto, eu votei contra um veto, a favor do veto, porque já tem um ofício que foi lido aqui hoje, deixa claro que por interpretação do Executivo, acha, e também concordo após analisar, que não podemos perder o nome Centro de Convivência do Idoso Polônia. E no projeto eu também tive a mesma interpretação após a lei, não passou minha comissão, mas também não estou criticando a comissão, talvez se passa na minha também ia passar despercebido, que na minha interpretação também no projeto de lei do vereador Sávio Filete e Tiago Coelho, na minha interpretação, a interpretação minha é que tira esse nome. Então, na outra interpretação minha, eu acho que tirando o nome Centro de Convivência do Idoso, tira também, na minha interpretação, tira também as características e tira também o nome de outras primeiras damas que passaram por lá. E a Dona Polônia, com certeza, eu não tive, infelizmente, não tive a honra e o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas conheci por histórias, por relatos, coisas. E merecidamente, ela merece, sim, ter o nome dela posto naquele Centro de Convivência do Idoso. E com certeza, não tenho dúvida, que assim como foi na primeira passagem desse projeto por aqui, que foi unânime, vai ser novamente. E Dona Polônia vai ter, merecidamente, o nome dela lá no Centro de Convivência do Idoso. E não tive oportunidade semana passada, então aproveito hoje para parabenizar o ex-presidente dessa Casa de Lei, João Paulo Schettino Milete, popular Paulinho Minetti, por quem não viu, pode buscar, ainda vai encontrar na internet, nas redes sociais, que essa Câmara foi, dentro do Estado, a Câmara mais enxuta do Estado. Foi a que menos gastou no ano de 2016. E com isso, eu parabenizo e falo para todos nós vereadores aqui, para o presidente e para toda a mesa, que com isso, o João Paulo Schettino Minetti deixa nas nossas mãos, e principalmente da mesa diretora, uma grande responsabilidade de continuarmos esse trabalho, sendo a Câmara mais econômica, a Câmara mais justa dentro do Estado. E parabenizo a Silva Scucilini, que não está aqui mais presente no plenário, pelo trabalho que vem fazendo no polo, principalmente em relação a esses cursos e essas outras coisas que o Tiago citou aqui anteriormente. E deixo também o meu pesar à família do Peta, pela passagem do filho. E quero, gente, deixar um desabafo nesse momento, que hoje, que política tem que ser feita, politicagem não. E enquanto, se alguns de nós, ou enquanto os políticos, pensar de forma egoísta, pensar em si próprio, pensar em seu nome, que seu nome apareça na frente dos outros, nós vamos estar fazendo politicagem. Nós não vamos estar fazendo política. Uma política que nós temos que fazer, uma política de crescimento para dentro do município. Uma política voltada para os nossos munícipes. E com isso, eu peço a cada um de vocês que nós formamos, nós vereadores,
E peço também encarecidamente ao prefeito dessa cidade, Braz Del Pupo, vice-prefeito, chefe de gabinete, gerente de transporte, que hoje nós não temos um secretário, é o gerente de transporte do Barão, que nós formamos essa comitiva e vamos até o DENIT e exigimos que no trevo do Alto Caxixe, que no São José, no São João de Viçosa, próximo ao Posto Venturim, seja de imediatamente colocado um radar. Até quando que nós vamos ver os nossos munícipes e até mesmo pessoas de outros municípios se partirem, morrerem nesses trechos e nós de braço cruzado? Ou nós queremos fazer politicagem, aparecer sozinho, porque se eu for lá no DENIT, eu tenho certeza que mal vão me ouvir. Agora, se a gente formar essa comitiva, eu tenho certeza que vão dar uma maior importância. Obrigado e boa noite. Eu passo a presidência ao vereador Francisco Carlos para ele fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador José Luiz Pimenta de Souza. Prometo ser breve, que a noite está passando. Quero cumprimentar o Yuri, irmão da nossa vereadora. Filho. Desculpe aí, vereadora. Também cumprimentar a Noêmia Calimani, que faz aqui presente da comunidade Lavrinha, a Sandra, né, filha do São Nicolau, o saudoso Nicolau, Dona Polônia. Também a Lucila, né, a Cíntia, esposa do nosso vereador Tiago Atué, Arildo Reis e Tim. E queria só dizer e cumprimentar a nossa presidente, a Lurdinha, presidente da PAI, e representando todos a Paiana aqui nesse momento, e dizer, Lourdes, você tem um grande parceiro lá na PAI, entre tantos, com certeza, é o Timbissol. Timbissol é um batalhador, Arildo, o Tim foi presidente, hoje ele é um camarada lutador, luta em prol daquela entidade, assim, de coração mesmo. E tantas pessoas, colaborador, para que a coisa funcione da maneira como funciona. E o que me chamou muita atenção da PAI, num desfile que eu tive lá, dos deficientes intelectuais, então a gente observa, a importância daqui, quem tiver oportunidade lá, eu acho que é tão importante a gente poder estar colaborando para que a PAI precise de recurso. E nada melhor quando as pessoas podem colaborar. Eu tenho uma contribuição lá que a gente faz em banco, Lurdinha, é uma coisa tão fácil que as pessoas, às vezes, para você todo mês estar fazendo um pagamento é um pouco difícil. Mas quando você é descontado em conta, é tão fácil, Lurdinha. Depois, se você quiser voltar aqui, no segundo momento agora, você tem a palavra, para poder estar esclarecendo ao público, as pessoas gostariam, não estar aqui fazendo propaganda, mas é a maneira também, as pessoas querem colaborar, mas às vezes tem dificuldade, como ajudar, E quando você coloca isso aqui de público aqui, se torna mais fácil, para a própria PAI trabalhar. Depois você tem que voltar aqui novamente. E dizer, parabenizar, pelo trabalho, pelo voluntariado. Eu tive no município vizinho uns dias atrás e as pessoas falaram, como Vila Nova funciona bem, como a coisa anda. Porque que nós temos um povo, não vou dizer povo diferente, mas trabalha em prol do município. Eu falei para ele aqui, quando vem a campanha política, então cada um tem seu grupo político, a partir daí o pessoal se junta, em prol do município. Independente de quem é quem, então a Câmara também sempre procurou, dentro das suas limitações, dar esse exemplo a nível de município, de estado e de Brasil. O vereador Marquinhos Torres acabou de falar agora sobre economia. Eu costumo dizer, vamos economizar onde pode economizar, mas vamos gastar onde precisa gastar. Vamos gastar sim, onde precisa gastar e pode gastar. Falei sábado passado, terça-feira passada, nós estamos assim, com economia muito grande aqui dentro. Nós temos um município no estado hoje que tem 240 funcionários. Aqui nós temos 12 funcionários. Tem 240 no estado, município pequeno, não é? Estou falando de município de 100 mil habitantes. É um município um pouquinho mais que a nossa, talvez. 240 funcionários, tem tudo quanto é cargo. Aqui nós não temos isso. Nós estamos com o número de vereador reduzido, limitado, nós podíamos estar com 11 vereadores aqui dentro. Tinha mais 2 vereadores aqui dentro. Nós temos um decreto aí. Então a gente pensa muito nisso.
no município. Eu acho que isso é fundamental. E vereador não é emprego, nós estamos aqui por um período, né? O mandato termina e o município continua. E se a gente criar um cargo aqui dentro, criar lei, cargo, ele continua. Como você vai tirar depois? Nós temos vaga aqui de motorista. Alguns legalistas não têm luz, para que é motorista? O vereador não sabe dirigir, né? E falando de economia de veículo, nós temos um carro aí, 2010, o carro está com 7 para 8 anos, está com 80 mil quilômetros, o carro está 0 quilômetro. Novinho, quer dizer, isso é responsabilidade dos motoristas, dos funcionários aqui, é destacar todos com grande responsabilidade. Então nós vamos continuar trabalhando com essa dinâmica, que é assim que faz política, gente. Olha, outro dia nós somos o rodapé da política, então nós temos que dar exemplo, né? Que hoje lá no topo, lá em cima, a coisa também é complicada. Mas nós temos que mostrar para a sociedade que nós pensamos no melhor para o nosso município, para a nossa gente. A gente ganha voto, é eleito nas urnas, e nós temos que trazer essa tamanha responsabilidade, né, para essa casa de leis. Que muita coisa é o executivo, mas muitas coisas passam por aqui. Nós temos que ter tamanha responsabilidade, né, de criar cargo. Podia vereador, cada um tem um assessor, 2, 3. Mas para que isso? Não precisa. Nós temos a equipe aqui, né, em nome do Fernando, Lúcia, né, a doutora Juliana aqui, pessoas capacitadas, em nome de todos os funcionários, citei 3, mas tem tantos aqui, diretor aí, cuida dessa casa, com carinho, com amor, como vocês cuidam da paz, eu tenho certeza disso. Então fica aí minha explanação. E queria falar sobre o veto, né, um pouquinho rápido aí, que foi aprovado, Sandra. Eu, no mandato passado, no momento oportuno, queria, assim, falar do ex-vereador Fernando Altoé, quando ele trouxe um projeto onde trazia o nome do saudoso pai, o senhor Nicolau Falqueto, da Avenida Nicolau Falqueto. Né, o projeto foi aprovado, e a gente fez aqui com muito carinho, né? Na época, o irmão do senhor Nicolau, o primeiro prefeito de Venda Nova, uma pessoa que botou o alicerce do município, né, que merece o nosso grande carinho, o nosso respeito. E, com certeza, esse projeto já, né, foi lido hoje, vai tramitar, será aprovado, né, em nome da dona Polônia, com certeza, tá bom? Eu falo isso em nome dos vereadores, tenho certeza que, né, em breve esse projeto será aprovado e a dona saudosa mamãe vai ter esse nome registrado naquele evento ali. Boa noite a todos, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador José Luiz Pimenta de Souza. Eu franqueei a palavra a Lourdes, posso fazer umas considerações finais? Bom, agradeço o espaço que o senhor me cede para falar a respeito disso. E então, a gente, dentro desse espaço que a gente tem para falar, nós colocamos que a gente tem, assim, despesas na instituição e que a gente conta, assim, com o poder público, conta com os nossos colaboradores, no sentido da gente ter uma captação de recursos, no sentido da gente garantir a qualidade dos nossos serviços. E uma das formas de captação que nós temos, como o senhor citou, é a questão da adesão dos sócios contribuintes, né? E a gente faz o seguinte, essa adesão de sócios contribuintes é uma autorização que nós temos que a pessoa permite, por livre e espontânea vontade, ela se adere à instituição como sócio contribuinte, depois ela passa a ter direito à voz e voto também, né? Quando ela é sócio contribuinte no processo de eleição, ela tem esse direito, ela participa das assembleias e que ela contribui com um valor que ela determina, né? E para a gente não ficar assim, naquela questão de passar na casa das pessoas e receber e tudo, e ficar uma coisa bem tranquila, a gente faz o seguinte, a gente trabalha com débito em conta. Então, a pessoa que estiver interessada, ela procura a instituição, nos ligue, a gente procura essa pessoa, a gente faz um termo de adesão e ela autoriza o valor que ela quiser no débito em conta, né? E esse dinheiro entra na nossa conta, quer dizer, não é a pessoa assim também, tira daquela questão assim, alguém está pegando dinheiro em nome da PAI, né, passando na casa das pessoas, mas vai direto para a conta. É uma forma que a gente tem de contribuição. E também contribuição, aproveitando que o senhor nos cedeu o espaço, né, eu gostaria de dizer que no dia 24 de setembro, nós estaremos fazendo o nosso leilão de garrotes. Então, a pessoa que quiser contribuir, ou que quiser, digamos assim, não pode dar um garrote, vão juntar, fazer uma vaquinha e passar o dinheiro para a gente comprar um garrote para a gente fazer o leilão, é uma forma de captação de recursos também que a gente utiliza para a gente garantir a sustentabilidade da instituição durante o ano. Então, fica aí o convite, o espaço aberto, para quem quiser contribuir conosco, será muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Luiz, mais uma vez, pela sua explanação.
Eu queria só lembrar os senhores vereadores, não haverá uma sessão extraordinária após o encerramento dessa sessão. E, não havendo nada mais a ser tratado, eu encerro a sessão às 20h53. Boa noite a todos.